Bom dia a todos, meu nome é Diego, eu sou professor de Educação Física, professor da disciplina de Fisiologia do Exercício, e nesse vídeo nós falaremos das vias metabólicas que denominam o nome do exercício, ou seja, se o exercício é um exercício aeróbio, se é um exercício anaeróbio lático ou um exercício anaeróbio alático. Como que esse entendimento ele fica mais simples, né? A gente lê nos livros de fisiologia, às vezes fica um pouco confuso a definição, o entendimento fisiológico desses três tipos de exercício, né? Esses três tipos de via que dão um nome que dá característica ao exercício. O primeiro conceito que a gente tem que entender é que não existe um exercício que é 100% predominante aeróbio ou anaeróbio. Existe uma predominância de uma via sobre a outra. As vias metabólicas são simplesmente fases de um mesmo processo metabólico de produção de energia. Então esse é um segundo conceito importante para a gente entender. Cada fase do metabolismo, ou cada via do metabolismo, tem uma característica diferente no ponto de taxa de ressíntese de ATP. Ou seja, a via anaeróbia lática é a via com maior taxa de ressíntese de ATP, ou seja, é a que ressintetiza ATP mais rapidamente. A anaeróbia lática seria a intermediária e a aeróbia seria a via que tem menor taxa de ressíntese de ATP, ou seja, quantidade de ATP produzido em um determinado período de tempo. Então, sabendo isso, fica claro a gente definir o que é um exercício aeróbio, anaeróbio e anaeróbio alático, certo? Para isso, é importante a gente entender o seguinte: a via metabólica predominante de um determinado esforço ou do exercício depende da necessidade de ressíntese de ATP por tempo, ou por segundo, ou por minuto que aquele esforço exige para nós. Ou seja, se o exercício é aeróbio, né, ele vai demandar, comparado às outras duas vias, uma menor taxa de ressíntese de ATP. Ou seja, seria um exercício de intensidade mais baixa do que os exercícios anaeróbios. Então, para classificar um exercício aeróbio, a gente também tem um tempo padrão, que são de 2 a 3 minutos. Qualquer atividade entre 2 e 3 minutos requer uma baixa taxa de ressíntese de ATP, comparando exercícios mais curtos de maior intensidade. Ou seja, todo exercício de 2 a 3 minutos, independente da intensidade, ele é considerado um exercício predominantemente aeróbio. Se esse exercício for menor que 3 minutos, eu posso classificá-los como aeróbio ou como anaeróbio. Isso vai depender agora da intensidade daquele esforço, certo? Uma caminhada, por exemplo, de 1 minuto, de 30 segundos, de 10 segundos ou de 1 minuto, ele é um exercício aeróbio, apesar de ter uma duração curta, pois a intensidade é baixa e a necessidade de ressíntese de ATP também é baixa, ok? Um exercício anaeróbio lático, ou seja, que tem como produto final a produção de ácido lático, ele tem uma duração entre 10 a 2 minutos, 2 minutos e meio, próximo entre 2 e 3 minutos. Existe uma variação individual ali do sujeito, nível de treinamento, etc. Certo? Só que, para eu ter certeza que um exercício de 10 segundos a 2 minutos, ou 2 minutos e meio, é predominantemente anaeróbio lático, eu preciso entender, partir do pressuposto que ele está sendo feito na maior intensidade possível o tempo todo. Lógico que, vamos pensar numa corrida, a gente está mensurando a intensidade pela velocidade, em quilômetros por hora. Obviamente, a velocidade máxima de uma corrida de 20 segundos, né, a intensidade máxima média, né, a velocidade média máxima
de 20 segundos será menor do que de 30 segundos, que será menor que 1 minuto, que será menor que 1 minuto e meio, correto? Porém, o sujeito estará fazendo na sua máxima capacidade. Então, qualquer exercício entre 10 e aproximadamente 2 a 3 minutos, eu vou considerar anaeróbio lático, que é bem caracterizado pelaquela dor de queimação na musculatura exercitada. Já a via anaeróbia alática, ou seja, que não há formação de ácido lático, é a via que tem a maior taxa de ressíntese de ATP, ou seja, são exercícios que exigem uma alta intensidade para ter predomínio dessa via. Em relação à duração, a via anaeróbia alática ela dura aproximadamente 10 segundos, correto? Então, da mesma forma, para eu considerar que um exercício de 10 segundos de duração seja anaeróbio alático, eu tenho que partir do pressuposto que ele está sendo realizado na sua maior intensidade possível. Ok? Então, resumindo, esforços máximos de até 10 segundos requerem alta taxa de produção de energia, então eu preciso da fase anaeróbia alática do metabolismo. Exercícios máximos com durações de 10 a aproximadamente 2 a 3 minutos será um exercício predominantemente anaeróbio lático. Exercícios acima de 3 minutos, independente da intensidade que ele está sendo realizado, já é um exercício aeróbio, predominantemente. Por fim, lembrando pela última vez, exercícios abaixo de 3 minutos podem ser aeróbios, como por exemplo uma caminhada, ou anaeróbios, por exemplo, uma corrida de velocidade máxima, por exemplo. Então, abaixo de 3 minutos eu preciso considerar a intensidade. Acima de 3 minutos eu não preciso considerar a intensidade, visto que qualquer exercício acima de 3 minutos, independente da intensidade, terá predomínio da ressíntese de ATP pela via aeróbia. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado aí no melhor entendimento aí sobre essas questões de vias metabólicas e classificação do tipo de exercício. Ok? Forte abraço.